Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Muitos assuntos hoje, bastantes assuntos hoje pra gente falar aí, né? Sobre o nosso Vascão. Se inscreva nas plataformas aí, né? YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like aí caso gostem do conteúdo, etc. Vários assuntos, né? Vamos começar o seguinte. O brasileiro, em regra, né, ele é muito americanizado, né? Ele usa muito anglicismos, né? Ou seja, importa palavras, né, de fora para falar, né? Ao invés de falar nome do estádio, o pessoal fala name rights, né? Então, para os que gostam de falar name rights, ok? Eu vou falar nome do estádio, né? Então, o Vasco tá aí, Vasco Instituição, Pedrinho, CRVG, diretoria, está em contato aí com a Crefisa, né? Que está se mostrando interessada em comprar, adquirir o name rights do novo estádio do Vasco. Como é feito isso? Você faz o estádio, né? Pode fazer com parceria desse que vai comprar o name rights, ou então faz em separado e lá na frente vende o nome do estádio, né? O nome do estádio, melhor dizendo, para esse cara, né? Então pode acontecer assim, pode acontecer assado, sem problemas. O que eu digo é o seguinte: a Crefisa está aí fechando uma parceria com o Pedrinho. Segundo ele próprio, Pedrinho está dizendo nas redes sociais aí que tem um fechamento com o dono da Crefisa, né? Casado com a Leila, a presidente do Palmeiras, né? A vascaína Leila. E o Vasco estaria anunciando aí, né, a reforma de São Januário, a venda do name rights, do nome do estádio, Vasco Instituição, né? Então é uma boa aí, né, para a gente trabalhar com estádio novo, com entorno, com CT, né, incluindo gramado, etc. Tudo isso aí, né? É importante que o Vasco se modernize, né? Faça um estádio aí para pelo menos 50 mil torcedores, porque por jogo o Vasco é capaz de colocar 50 mil torcedores. E não só esse pessoal aí que vem ganhando e por estar ganhando enche esse estádio. Não, o Vasco enche o estádio até ferrado, até mal, há 23 anos como estamos aí, né? Só você ver nas interações do TikTok, né? Junto com o YouTube e Kawaii, são plataformas de redes sociais, o Vasco aí é o que mais está mandando, está interagindo nas redes TikTok, passando esse pessoal todo aí, né? O Flamengo, que tem uma imensa torcida, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Fluminense campeão da Libertadores, né? Botafogo aí disputando final de Brasileiro, Palmeiras também, final não, disputando liderança de Brasileiro. Então, para você ver a pujança do Vasco, né? Bom, mudando de assunto aqui, para a gente ir lá e voltar, para não ficar um vídeo chato, com notícias umas perto das outras, né, com o mesmo tema. O torcedor do Vasco aí está pedindo, está clamando por Gabriel Dias, né? O lateral direito, que entrou no Vasco aí há pouco tempo, né? Há algum tempo, se machucou, se lesionou, ficou afastado e agora o pessoal quer o Gabriel Dias no lugar do Paulo Henrique, que está suspenso, que não pode jogar a próxima partida contra o Cruzeiro, né? Eu já digo que o Gabriel Dias, se tiver 100%, é um bom reforço na zaga, apesar dele apoiar pouco ou apoiar muito mal, né? Apoia mal. Quando apoia mal, apoia o ataque. Então, Gabriel Dias o pessoal quer, mas seria bom dar uma olhadinha no Miranda aí, né? Campeão agora pela seleção brasileira, né? Poderia jogar também um pouco mais da parte defensiva. Eu não sei como é que está o Gabriel, se vai poder correr os 90 minutos, ou então bota o Gabriel Dias e depois segura um pouquinho o Miranda, né? Mas muito cuidado aí com bambu improvisado. No máximo, Pumita um pouco mais recuado, porque colocar jogador que não é lateral na lateral, notadamente zagueiro, que não tem aquela funcionalidade, né? aquele traquejo do lateral é complicado, e a gente fica aí sem -1, né? Na lateral direita.
Bom, treta, né, confusão entre Romário e Edmundo. A meu ver, e eu já escutei de fontes fidedignas que conhecem muito bem os dois, ou seja, amigos do Edmundo e amigos do Romário, às vezes até amigos em comum, né? Que apesar de ter havido uma cisão entre os dois, né, as amizades se mantiveram. Mas o que aconteceu para Romário e Edmundo se odiarem? Pauzinho para o Guaraná. Bom, Edmundo e Romário se odeiam porque na época eles concorriam, disputavam mulher. Quem pegava mais mulher, né? Então não era quem era mais rico, quem tinha um carro melhor, não. Quem pegava mais mulher. E daí veio uma briga, uma concorrência exacerbada, acirrada. Quem era o mais pegador, quem era o mais machão, não sei o quê. Então dessa babaquice, desta palhaçada, desse ego inflado que os dois têm, sempre tiveram, né? O ego infladíssimo, né? Houve essa briga aí, e dessa briga, a cisão. Agora, o Romário chamando o Edmundo de bobão, de bobalhão, que perdeu o pênalti na final contra o Corinthians, que ele tem que dormir com esse BO aí. O Edmundo até agora não respondeu, talvez responda. Então, longe disso aí, essa treta que não pertence ao Vasco, até porque o ídolo do Vasco é o Edmundo. Romário é um grande jogador que passou pelo Vasco, né? Mas ídolo, todos sabem que o Edmundo é muito mais ídolo, e talvez o Romário nem seja ídolo do Vasco, apenas um exímio jogador, ganhador de títulos, conquistador de títulos, mas ídolo é diferente. Estou dizendo aqui para quem consegue entender isso, para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem o tique e o teco, né? Ídolo é uma coisa, grande jogador, multicampeão é outra coisa totalmente diferente. Bom, Rossi já voltou, inclusive jogou o último jogo contra o América Mineiro, né? Entrou mal, né? E estão para voltar aí, estão para voltar aí, né? O Capasso e o Marlon Gomes. Estariam 100%, 90%, 70%, olho vivo, só faltam 5 partidas, não pode ter erro. Então, para entrar o Capasso, tudo bem que ele vai ser reserva, talvez o segundo reserva, né? Porque vai jogar o Léo. Se bem que o Medel foi agora, levou um cartão amarelo, daqui a pouco já falo sobre isso, e não joga mais pela seleção do Chile. Então vai ser realmente Medel e Maicon, Léo e Capasso de reservas, sendo o Capasso segundo reserva, sendo o Léo na frente para entrar caso haja um problema entre Maicon e Medel, e algum dos dois sendo remanejado pela lateral esquerda, né? Porque o Léo só joga pela lateral esquerda, né? Melhor dizendo, se o Maicon se machucar, né? O Medel vai para a direita e o Léo entra na esquerda. E assim, exatamente, se o Maicon se machucar, é o melhor. Não tem como ficar aqui explicando isso aí, porque é besteira. Quem se machucar, entra o Léo na esquerda, e quem se machucar, entra o outro que jogam juntos, ou Maicon ou Medel na zaga pelo lado direito. E ficando o Léo aí e o Capasso como reservas aí. Então a gente não tem muita preocupação com o Medel, com o Capasso agora. Mas com o Marlon, sim, se virar titular, ou se for o primeiro cara que for entrar aí, porque tá dureza, o Vasco não tem banco, no máximo é um Juninho, no máximo é um Jair, no máximo é um Rossi, no máximo é um Marlon Gomes. Acabou o nosso banco, né? Então estamos muito mal aí, mas olho vivo no Capasso, do Marlon, que estão voltando agora, e no Rossi, que já voltou, mas não está 100%. E com essa data FIFA aí, teve um tempo dos caras resgatarem a condição física aí, o bom físico, o tempo de jogo, e condicionamento físico e tal, para que não faça feio aí diante do Cruzeiro, na casa do Cruzeiro, com portões fechados no próximo jogo. Já entrando no próximo tópico aí, Cruzeiro foi punido, muito bem punido, isonomia. Vasco foi punido, Cruzeiro e Coritiba foram punidos, né? Igualdade, tratamento igualitário ao que o Vasco recebeu, né? Inclusive, no Vasco, teve o plus
entrou a Justiça Comum. Lá em Minas, por enquanto, só a desportiva está mandando, né? Aqui a gente teve punição da desportiva, depois ficamos livres da desportiva, entrou a comum, pena pesada da comum, e logo muito tempo depois do clamor geral, do clamor público, que a gente conseguiu se livrar aí da justiça comum contra os desmandos com relação ao Vasco, que não podia jogar na sua casa, blá blá blá. Então, Cruzeiro, portões fechados, maravilha, é isso mesmo, tá? Bom, estão cogitando o Everton do Flamengo para jogar no Vasco ano que vem. Nunca. Vasco não deve contar mais com esses caras que vêm do Flamengo, que vêm do Fluminense. Já foi tempo passado em que o Tita do Flamengo me deu título, o Andrade me deu título, tem mais um aí, Petkovic também me deu título, né? 2003, campeão carioca, mas o brasileiro de 89, Tita, Bebeto e acabei de falar agora, meu Deus, e Andrade, né? Mas não temos mais jogadores assim, né? Você vê Andrade, Tita, Bebeto, jogadores sérios, né? Que nunca tripudiaram do Vasco, né? O Petkovic é um cara sério, então o Everton Ribeiro não, andou falando umas besteiras aí, tripudiando o Vasco, né? Fazendo um gracinho, então a gente não quer, o Vasco não quer Everton Ribeiro no Flamengo. Tem muito cara melhor aí, pô. Quer pagar bem e um cara melhor? Alan Patrick, porra. Contrata Alan Patrick aí e outros melhores aí, no meio de campo, inclusive, né? Como atacante, por exemplo. Então o Vasco não quer, não precisa de Everton Ribeiro do Flamengo, né? Bom, para fechar aqui esse vídeo, ontem eu assisti com calma uma declaração patética do decantado jornalista, repórter Pedrosa, né? Vasco soltou uma nota explicando que, olha, o Orelhano escolheu um tratamento que era de engessamento, né, no braço, na mão, e vai ficar fora aí de alguns jogos, né? Fatalmente não volta mais esse ano para o brasileiro, porque se recuperar antes, não vai ter condicionamento físico, etc, blá blá blá, né? Mas aí falou mal do Vasco, que o Vasco não tem assessoria, que o Vasco queimou o jogador, nada disso. Os boleiros, quem acompanha, você aí, eu, todo mundo quer saber por que o Orelhano teve a mão engessada. O que aconteceu? O Vasco explicou, né? Então o Pedrosa dizendo que o Vasco detonou o jogador, prejudicou o jogador, que o jogador poderia processar o Vasco, se ele fizesse isso com o Gabigol, ou com outro aí que ele falou, não lembro lá, né? Eu não escuto muito esse cara, tenho até pavor desse cara aí, né? Porque ele é sensacionalista, né? Fala um montão de besteira. Por enquanto ainda está disfarçando aí, mas vou entender que esse cara é um péssimo jornalista e um péssimo repórter, né? Leviano e desinformado. E é muito fácil falar, né? É muito fácil ser repórter, né? Até brinco aqui, minha profissão de advogado, você tem que colocar no papel e provar o que você está falando. Jornalista não. Não, eu tenho uma fonte e não sei o que e tal, e essa fonte aí não precisa explicar de onde veio, e quando o cara erra, não explica por que errou. Então é fácil ser jornalista. Além de ser um cara, a maioria, gente que não sabe de nada no fundo, não sabe de nada concretamente, só pincelado, fala, né, o que escuta, sem ter conhecimento de causa, e fala aí uma opção de asneira, como falou o Pedrosa ontem, dizendo que o Vasco queimou o Orelhano. Não, o Vasco só se defendeu, para que não entenda que o Vasco fez a besteira, né, de dar gesso para o rapaz, se tivesse outra possibilidade de tratamento para que ele pudesse jogar as partidas finais. Laborou muito mal o Pedrosa aí, como já tem elaborado atrás, né? Na véspera da eleição aí, soltou uma reportagem, né? Que o Eleven estava respondendo por violência doméstica, Lei Maria da Penha e blá blá blá, 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 usando o processo já extinto, extirpado, né? Para acabar com a concorrência e para diminuir o poder do Levin. Já falei aqui, não sou Levin, mas não foi um pouco desleal, já que o nosso amigo Pedrosa é colado com a situação, e sempre foi, né? Porque ele entra em São Januário e quando vai fazer perguntas, as perguntas são assim: a camisa do Vasco estava bonita hoje, né? Que legal. São jornalistas aí, repórteres, que não fazem perguntas que têm que ser feitas, né? Nem ele, nem o tal do Dieguinho, que não era jornalista, acabou se formando ao longo do canal. Esses caras que vão aí, né?
na torcida vascaína, que até respeitava um pouco, já parei de respeitar esses caras aí, né? Tá soltando um maluco lá, um jornalista para ir lá, e aí tá começando a babar ovo dos caras lá, não pode perguntar qualquer coisa, tem que perguntar o que tá no script, né? Acho que não é por aí. E o futuro vai tirar vocês todos aqui do YouTube. Aqui tem que ser coisa concreta, opinião justa e fidedigna ao que o torcedor está sentindo, né? E a verdade. Não ficar aí mentindo e sendo leviano, como o nosso amigo aí, Pedrosa, falando mal do Vasco, que ele tanto diz que é vascaíno, ok? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.